Você já sentiu que, só por estar em um ambiente algo muda? Que sua presença incomoda mesmo quando você não diz nada? Como se, de alguma forma, você provocasse reações que nem sempre entende. Olhares atravessados, silêncios estranhos, afastamentos súbitos. E tudo isso sem levantar a voz, sem impor opiniões, sem agir de forma hostil, só por ser quem você é. Se isso soa familiar, não é imaginação. E também não é problema seu. Isso tem a ver com o que sua energia revela, com o que sua presença desperta. Porque quando alguém caminha com verdade, mesmo em silêncio, o mundo à sua volta escuta. E nem todos estão prontos para o que essa verdade revela. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno sutil e poderoso. Porque sua simples presença pode provocar desconforto em outras pessoas. O que ela ativa no inconsciente coletivo e por que isso acontece especialmente com pessoas que fizeram um caminho interno de autoconhecimento, cura e integração. Com a ajuda da psicologia analítica de Carl Jung, da linguagem simbólica da alma e da sabedoria que vem do invisível, vamos atravessar essas camadas. Mas antes de continuar, se esse tema já ressoou com você até aqui, te convido com carinho a curtir este vídeo, deixar seu comentário lá no fim e compartilhar com quem sente o chamado de se conhecer além da superfície. O que vamos explorar aqui não é comum, e você também não é. Agora respire fundo e sinta comigo o que começa a emergir quando o silêncio carrega mais peso do que 1000 palavras. Há algo em você que não se esconde, algo que atravessa a sala antes mesmo de você abrir a porta. Não é a roupa que veste, nem o tom da sua voz. É a frequência, a vibração. É o campo energético que você emana quando vive em coerência com quem realmente é. Carl Jung dizia que o self, esse núcleo mais profundo da psique, emite uma espécie de irradiação simbólica, uma presença viva que age no inconsciente dos outros, mesmo sem intenção. E quanto mais você se alinha com essa verdade interior, mais sua presença se torna um espelho. Um espelho que não pode ser ignorado. E o que acontece quando alguém se depara com um espelho que mostra não apenas o rosto que deseja exibir, mas tudo o que foi escondido, suprimido, evitado? A sombra reage, e essa reação pode vir em forma de desconforto, crítica, afastamento ou julgamento. Mas no fundo, ela é uma defesa. Você não está fazendo nada de errado. Você está apenas existindo. Mas sua existência vibra em uma frequência que ressoa com verdades adormecidas nos outros. E essa vibração expõe o que muitos não querem ou não conseguem ver. É comum que pessoas que viveram processos profundos de cura, dor e renascimento desenvolvam uma aura silenciosa, mas marcante. Porque essa aura é feita de algo que não se compra, não se aprende em livros e não se imita. Ela é feita de presença. E a presença verdadeira é uma das coisas mais raras de se encontrar nesse mundo. Quando você chega com essa energia, algumas pessoas sentem alívio, como se finalmente pudessem respirar de verdade. Outras, porém, sentem-se ameaçadas, porque sua presença limpa toca na desordem que elas ainda carregam. Sua tranquilidade pressiona as tensões que foram abafadas. Sua lucidez incomoda quem ainda vive em disfarces. E isso não é sobre ego, nem sobre superioridade. É sobre campo energético. Jung falava que o inconsciente coletivo é altamente sensível à presença simbólica de alguém que está em processo de individuação. O caminho da alma, que busca se tornar quem se é. Esse processo por si só ativa o inconsciente das outras pessoas ao redor, que começam a sentir, mesmo que não entendam, que algo nelas está fora de lugar. É como se sua alma dissesse: é possível viver com verdade. E só essa ideia já balança as estruturas de quem ainda está preso à máscara da persona. Aquele personagem social que todos somos ensinados a vestir para sermos aceitos. Por isso, às vezes, você é mal interpretado. Seu silêncio é lido como julgamento. Sua firmeza é confundida com frieza. Sua clareza é tratada como arrogância. Mas, na verdade, tudo isso é medo. O medo que a autenticidade desperta em quem ainda está se escondendo de si mesmo. E sim, isso pode doer. Porque você não quer afastar as pessoas.
Você só quer ser você. Mas quanto mais verdadeiro você se torna, mais difícil é ser digerido por quem ainda vive de aparências. E não há nada de errado nisso. A presença desperta. E o despertar nem sempre é suave. É por isso que você já deve ter notado que certas pessoas se aproximam de você como se tivessem encontrado algo que nem sabiam que buscavam. E outras somem do nada. O que muda não é você, é o nível de consciência de quem te encontra. Você carrega, sem saber, uma espécie de portal simbólico. Quem olha para você, vê a si mesmo, ou pelo menos a parte de si que ainda não foi olhada. E isso é uma responsabilidade imensa, mas também é um presente raro. E é por isso que, mesmo que você não entenda completamente, sua presença segue revelando, segue limpando, segue iluminando. Porque sua alma aprendeu a não mentir. Há uma frequência que não pode ser simulada. É o som silencioso de quem já atravessou a própria escuridão e voltou com os olhos cheios de verdade. É essa frequência que você emite, mesmo quando não está tentando ser notado. Ela não grita, não exige, não se impõe, mas está ali, constante, firme, irrefutável. Essa frequência mexe com o que está mal resolvido nos outros, e o que não foi curado reage. Porque a sua presença não é confortável para todos. Ela é um lembrete de que existe um caminho além do controle, das máscaras, da performance. E quem ainda não está pronto para esse caminho vai lutar contra o que você representa. O curioso é que muitas vezes essas reações vêm disfarçadas. Às vezes é aquele colega que parece implicar com tudo que você faz. Às vezes é o afastamento sutil de quem antes era tão próximo. Em outras, é um elogio que soa como crítica velada, um olhar enviesado, uma ironia sem motivo. Mas no fundo, tudo isso tem uma origem comum. Sua energia refletiu algo que o outro ainda não sabe como lidar. Carl Jung nos ensina que o inconsciente não reage apenas ao que vivemos de forma racional. Ele responde a símbolos, a arquétipos, a campos de significado. E a presença de alguém que vibra em coerência com sua essência se torna por si só um símbolo vivo, um arquétipo em movimento, um lembrete da inteireza que todos carregamos, mas poucos acessam. E o que acontece quando esse símbolo vivo entra em contato com alguém que está fragmentado, dividido entre o que sente e o que mostra ao mundo? A tensão aumenta, porque você não está apenas presente, você está revelando. Sua presença ativa as bordas da sombra alheia, e isso muitas vezes vem à tona como julgamento, resistência ou até hostilidade. É natural sentir vontade de se retrair, de se questionar, de pensar: será que estou sendo demais? Será que estou exagerando sem perceber? Mas escute isso com o coração. Você não está exagerando. Você está sendo. E ser, em um mundo que se acostumou com o fingimento, é um ato radical. Existem camadas de você que foram lapidadas em silêncio. No meio das suas dores, você aprendeu a não fugir de si. No luto de antigas versões, você aprendeu a permanecer inteiro. E cada pedaço integrado se tornou luz. Não aquela luz romantizada, feita de frases prontas e sorrisos o tempo todo, mas uma luz densa, feita de verdade e presença. Uma luz que não tenta agradar, mas que irradia o que é real. E essa luz não se apaga só porque os outros ainda não aprenderam a abrir os olhos. O desconforto que você causa não é um erro, é um processo. É a alma do outro tentando se proteger do que ainda não teve coragem de ver. Mas mesmo assim ela vê, ela sente. Porque a alma reconhece o que é verdadeiro mesmo que o ego negue. Há uma frase de Jung que diz: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E você, muitas vezes, é o destino que chega. A pessoa cuja presença convoca uma conversa interna que o outro vinha evitando há muito tempo. Você vira símbolo, um chamado silencioso. E isso, inevitavelmente, perturba. Mas há beleza nisso, porque o que perturba, transforma. O que incomoda, movimenta. O que espelha, revela. E você está fazendo isso apenas por existir em verdade. O mundo precisa disso, mesmo que ainda não saiba como acolher.
Com o tempo, você aprende a reconhecer os sinais. Sente quando alguém está projetando. Percebe quando o incômodo não é sobre você, mas sobre o que você representa. E então, em vez de se encolher, você respira mais fundo. Fica mais presente. Mantém sua luz acesa, não por desafio, mas por compaixão. Sim, você vai perder pessoas pelo caminho, mas também vai encontrar outras. Almas que reconhecem sua vibração sem precisar de muitas palavras, que se aproximam como se dissessem, até que enfim, porque há quem não fuja da luz, há quem tenha esperado por ela a vida inteira. E nesses encontros a presença não assusta, ela cura, porque quando duas verdades se encontram, não há mais defesa. Há espaço, há troca, há silêncio que conforta e não que pressiona. Há olhos que enxergam, não que julgam. Você vai perceber que quanto mais verdadeiro se torna, mais o universo começa a conspirar por coerência. As situações que não ressoam mais com sua vibração simplesmente se dissolvem. As relações forçadas caem por terra. Os convites vazios cessam. E isso não é solidão, é clareza. Você começa a habitar um outro tipo de presença, mais limpa, mais inteira, mais consciente. E mesmo que em alguns dias isso doa e vai doer, você saberá que vale a pena. Porque viver em verdade não é o caminho mais fácil, é o mais verdadeiro. E quem escolhe essa estrada sabe que todo desconforto tem propósito, que toda perda revela uma verdade, que toda rejeição abre espaço para o que realmente ressoa. Você não está sozinho, você é apenas um dos poucos que tiveram coragem de não se esconder. Chega um momento em que você entende. O preço de ser verdadeiro é alto, mas o de se esconder é ainda maior. Você começa a perceber que não se trata mais de convencer ninguém, nem de ser aceito em todos os círculos. Não se trata de ser compreendido por todos, nem de apagar partes de si para caber em espaços apertados. Se trata, agora, de viver em fidelidade a quem você se tornou, mesmo que isso afaste alguns, mesmo que provoque silêncio onde antes havia vozes, mesmo que a estrada pareça mais estreita. Há uma solidão que acompanha o despertar, não porque você seja melhor que os outros, mas porque nem todos estão prontos para olhar no espelho que você se tornou. E isso, no início, machuca. Você sente saudade de conexões mais simples, de conversas fáceis, de pertencimentos antigos, mas depois de certo ponto da jornada, você não consegue mais fingir. A máscara aperta, a conversa superficial cansa, o velho não serve mais. E então, você faz algo corajoso, escolhe permanecer consigo mesmo. Essa permanência é o que fortalece sua aura. Ela deixa de ser uma tentativa de agradar e se torna um campo de presença. Um campo que diz, aqui há verdade. E mesmo quando os outros não sabem nomear, eles sentem. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem se é um chamado profundo da alma. Mas esse chamado muitas vezes te afasta da coletividade ilusória para te colocar diante de si mesmo. E só depois, quando você está inteiro, é que você consegue se reintegrar ao mundo, mas agora de outro lugar. Não mais buscando validação, mas oferecendo presença. É por isso que aos poucos novas pessoas aparecem, novos encontros, gente que não se assusta com a sua luz, porque também já atravessou a própria escuridão. Almas que não projetam sobre você aquilo que não conseguem ver em si mesmas, mas que enxergam você como você é, e não como uma ameaça. Essas conexões são raras, mas quando acontecem, curam feridas antigas, porque nelas você não precisa se esconder nem se explicar. Você pode simplesmente ser, e esse ser é recebido como um presente, não como um incômodo. Sua presença, então, começa a cumprir sua verdadeira missão. Não ser o centro de atenção, mas ser o centro de si mesmo. E ao ocupar esse centro, você se torna farol. Não porque tenta guiar os outros, mas porque ilumina onde pisa. Seu passo firme cria caminho. Sua quietude revela direção. Sua integridade se torna um lembrete de que é possível viver com alma. Você não veio ao mundo para ser compreendido por todos. Veio para ser fiel ao que sua alma reconhece como verdadeiro. E essa fidelidade incomoda, sim, porque ela não se curva.
não negocia essência, não veste personagem. E tudo o que não é verdadeiro sente essa vibração como uma ameaça. Mas você não é uma ameaça. Você é convite. Convite para sair do adormecimento, para tirar as máscaras, para dizer a verdade que dói, mas liberta, para abandonar a performance, para viver de dentro para fora. Sua aura hoje carrega o silêncio de todas as batalhas que você venceu em segredo. Carrega a luz que nasceu das partes que você acolheu em si mesmo. Carrega a força de quem decidiu não mais se trair. E isso por si só já é cura. Você talvez nunca saiba exatamente o impacto que tem. Talvez não veja com clareza quantas pessoas se inspiraram pelo simples fato de você não se dobrar. Talvez jamais ouça da boca de alguém o quanto você foi farol num momento escuro. Mas isso não importa, porque a energia verdadeira não precisa de aplauso. Ela atua em silêncio e transforma. Então, continue sendo quem você é. Mesmo que incomode, mesmo que revele, mesmo que assuste, você não foi feito para caber, foi feito para expandir. E quem estiver pronto vai sentir. Se esse vídeo ressoou com você, deixe um like com carinho. Isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também sentem que sua presença tem algo de diferente, mesmo que o mundo ainda não saiba como nomear. E me conta nos comentários, você já sentiu que a sua energia revela o que os outros tentam esconder? Se sim, escreve aí embaixo. Minha presença é o espelho que não mente. Quem sabe vai saber e vai sentir. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá.